Se eu perguntar numa prova, então, quais são os distúrbios, né, cerebrovasculares mais comuns? Você vai responder o quê? Trombose secundária aterosclerose. Isso tem a ver com a hipertensão, lesão endotelial. A lesão endotelial forma aterosclerose. A aterosclerose, né, ela pode também alterar o fluxo sanguíneo e levar à trombose, ou de cara, a lesão endotelial já pode por si só causar trombose. E os pacientes que têm trombose nos vasos cerebrais tendem a apresentar normalmente acidentes vasculares cerebrais isquêmicos. Tá? Agora, ele também pode desenvolver embolia. O que é embolia? Presença de partículas sólidas, líquidas ou gasosas que circulam, né, pelo nosso sistema vascular. Agora, essa embolia ela pode ser gasosa, ela pode ser gordurosa, ela pode ser vascular com plaqueta e fibrina, ela pode ser neoplásica, ela pode ser séptica. E se esse êmbolo acaba parando num vaso cerebral, ele causa obstrução. Aquela área antes irrigada perde a sua irrigação, começa a sofrer hipóxia, isso leva a uma área de necrose isquêmica. A gente sabe que a necrose no sistema nervoso central ela predomina de forma liquefativa e o paciente desenvolve inicialmente um acidente vascular cerebral isquêmico que pode vir a virar hemorrágico. Agora, quando se trata de hemorragia propriamente dita, estou falando de dois temas importantes, as chamadas hemorragias intraparenquimatosas hipertensivas. O paciente tem hipertensão, tá? Essa hipertensão pode causar enrijecimento do seu vaso por arteroesclerose, aí é outro tipo de processo, não é acúmulo de gordura, é acúmulo de proteína. Esse vaso endurece, depois ele dilata, ele pode formar um microaneurisma dentro do parênquima cerebral e pode romper. Se houve hemorragia dentro do cérebro, o nome é hemorragia intraparenquimatosa. Se tem relação com a hipertensão, hemorragia intraparenquimatosa hipertensiva. Ah, mas se o paciente não tem hipertensão, mas tem essa dilatação de vasos, normalmente isso acontece em pacientes que têm predisposição genética a dilatações nos vasos cerebrais. E tem uma predisposição a ter vasos cerebrais frágeis, que predispõem a dilatações, formando aneurismas. Os aneurismas mais importantes são os aneurismas saculares. Onde eles estão? Eles estão na base do cérebro, no polígono de Willis. Tá? Então, caiu na prova, quais são os distúrbios cerebrovasculares mais comuns? Resposta, trombose secundária aterosclerose, embolia, hemorragia intraparenquimatosa hipertensiva e os aneurismas rotos. Um pouquinho sobre o conceito. Se eu te perguntar o que é realmente uma doença cerebrovascular, é um grande grupo de doenças. Então, é qualquer anormalidade do cérebro causada por um processo patológico nos vasos. Isso é uma doença cerebrovascular. Que nós acabamos de ver, ela pode ser trombótica, ela pode ser embólica, ela pode ser hemorrágica, ela pode ser aneurismática rota. Tá? Agora, por que estudar, né, esse tópico? Porque é a segunda causa de morte no mundo, tá? Atrás apenas de cardiopatia isquêmica. Olha aí, ó, da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Aqui mostra, ó, a primeira causa de óbito, cardiopatia isquêmica. A segunda, as doenças, né? Uma doença chamada acidente vascular cerebral, que está dentro das doenças cerebrovasculares. Se o paciente não morre por isso, tá? Existe uma outra consequência extremamente importante que às vezes a gente deixa de pensar. Tá? Mesmo que ele não faleça por um acidente vascular cerebral, por um aneurisma roto, tá? Essas doenças cerebrovasculares são extremamente incapacitantes. Tá? O paciente, às vezes, ele tem um acidente vascular cerebral, ele tem uma malformação vascular, ele tem um aneurisma roto, ele sofre, né, uma doença cerebrovascular e ele não morre. Mas se ele não morre, tá, ele recupera facilmente? Não. Tá? São doenças graves que podem levar o paciente para leitos em terapia intensiva. Lá nesse leito de terapia intensiva, ele pode falecer, talvez por uma infecção secundária. Tá? Esse paciente, mesmo que não faleça, ele mesmo que não vá para a terapia intensiva, se o acidente vascular cerebral, se o aneurisma é pequenininho, tá? Se a doença cerebrovascular é muito localizada, ele pode ter sequelas, mesmo que pequenas, pode levá-lo à incapacidade de trabalho. Agora, o que mata esses pacientes que têm doença cerebrovascular? Bom, como é uma doença grave, que leva o paciente direto a óbito por doença cerebrovascular, quando não mata esses pacientes, deixam eles sequelados, eles ficam acamados. E o paciente acamado tem dificuldades respiratórias, cardíacas, né, de pele, ele pode ter processos infecciosos de pele, mas habitualmente eles têm processos infecciosos pulmonares. Esses pacientes morrem normalmente por uma insuficiência respiratória aguda secundária a uma pneumonia. Agora, o que levou ele a esse quadro? Foi uma doença de base cerebrovascular, que levou o paciente para o leito, ele ficou agora acamado,
né, ou numa UTI ou mesmo em casa, e normalmente eles desenvolvem processos infecciosos pulmonares. Então, são pacientes que precisam ter um certo cuidado em casa. Quem é cuidador de paciente que tem sequela de doença cerebrovascular, quem é médico de terapia intensiva, a gente tem que ter um cuidado muito, né, redobrado com esses pacientes que apresentam doença cerebrovascular, porque eles podem tanto morrer por doença cerebrovascular ou por complicações relacionadas à doença cerebrovascular. Algumas considerações gerais, tá? Olha só, esses pacientes normalmente eles desenvolvem dois tipos de processos patológicos. Eles normalmente têm obstrução do vaso, e essa obstrução causa hipóxia tecidual, tá? Por conta de uma, né, isquemia. Então, se o paciente tem redução da oferta de oxigênio em determinada área, isso é, então, isquemia. O que é isquemia? A ausência, né, ou redução da oferta de oxigênio habitual. Então, aquela redução da oferta de oxigênio habitual leva à hipóxia tecidual, e se aquela hipóxia persiste, as células começam a morrer por necrose. E uma área de necrose isquêmica é chamada de infarto. Tá? Então, essa é uma sequência patológica que normalmente a gente vê muito no cérebro de pacientes que têm doença cerebrovascular. Ele tem alguma obstrução, ou simplesmente não está chegando volume de sangue suficiente no sistema nervoso central. Ele pode ter, por exemplo, uma hemorragia abdominal, ele pode ter uma anemia, então ele pode desenvolver primeiro uma doença vascular sistêmica. E essa doença vascular sistêmica pode afetar a circulação do sistema nervoso central. Você pensa, poxa, mas então a causa de falência na oxigenação, falência na nutrição do cérebro não é apenas algo obstrutivo? Não. Uma hipotensão brutal, se o paciente tem hemorragias, se ele tem desidratação grave, tá? Esses estados de hipovolemia também levam pouco sangue ao cérebro. Isso pode levar, em determinadas áreas, ou então em todo o cérebro, a um quadro de hipóxia, isquemia e infarto. Tanto é que a gente pode também classificar as doenças cerebrovasculares de acordo com a sua apresentação clínica. Ela pode ser muito mais focal, com manifestações clínicas específicas da região cerebral alterada, ou ela pode ser difusa, com comprometimento de todo o sistema nervoso central. Mas, normalmente, o processo patológico que rege tudo isso envolve hipóxia, isquemia e infarto, por comprometimento do suprimento sanguíneo, tá, nesse paciente. Tá? Agora, olha só, outro tipo de processo patológico, se não é obstrução, se não é hipotensão, se não é hipovolemia, levando a hipóxia, isquemia e infarto, pense sempre nas hemorragias também. Hemorragia é outro processo patológico importante que envolve, né, a doença cerebrovascular no sistema nervoso central. Quais são os processos, então, patológicos e fisiopatológicos que eu falei? Hipóxia, isquemia e infarto. Isso acontece muito por dois mecanismos importantes, a obstrução ou a hipotensão. Tá? Outro tipo de processo patológico importante, as hemorragias resultantes de vasos do sistema nervoso central. Agora, cuidado com esse quadrinho aí, hein? Esse quadrinho diz o seguinte, esse quadrinho ele mostra para a gente que essa doença cerebrovascular ela pode ser, de acordo com esse processo patológico que acabamos de ver, focal em uma área restrita do sistema nervoso central, exemplo, na região parietal, exemplo, ou na região chamada região posterior, sulco calcarino, por exemplo, ou região frontal, região mais anterior. Então, esses tipos de distúrbios cerebrovasculares podem ser localizados. Tanto as hemorragias quanto, olha aí, as isquemias cerebrais. As hemorragias e as isquemias cerebrais podem ser, né, focais ou podem ser globais. E como você, médico, vai distinguir isso na clínica? Através da apresentação clínica. Como é a sintomatologia do paciente? Ele tem uma perda de força generalizada? Ele tem, né, uma dificuldade, por exemplo, localizada de força, de tônus muscular? Né? Isso, como é que é a manifestação clínica dele? É apenas em um dimídio corporal? Né? Ele tem alterações, por exemplo, apenas visuais? Então, quer dizer que aquele tipo de doença cerebrovascular está comprometendo o suco calcarino, a área 17 de Brodmann? Ah, não, mas a alteração é normalmente na fala. Aí, se é na fala, então ela pode ser também focal na área 44 de Brodmann, responsável pela fala. O paciente tem disartria. Ah, não, mas é uma alteração cognitiva. Cuidado. Essa doença cerebrovascular, ela pode estar lá nos núcleos da base.
Aliás, o paciente que tem hipertensão arterial sistêmica, os vasos que mais sofrem são os vasos mais fininhos, que estão muito mais no interior do sistema nervoso central, lá nos núcleos da base, no tálamo. Tá? Então, você pode encontrar nesses pacientes alterações vasculares, né, hipertensivas, não no córtex cerebral, não na substância cinzenta. Tá? Você vai encontrar muito mais onde? Lá no tronco, né? Uma região muito mais central. Por quê? Porque os vasos arteriais vão diminuindo o seu calibre à medida que adentram o encéfalo. E é claro que se eu agora submeto esses vasos a uma sobrecarga pressórica, os vasos que mais vão sofrer são os de menor calibre. E onde estão esses vasos? Estão lá imbricados, lá no interior do sistema nervoso central. Então, quando se fala em hemorragias, né, no sistema nervoso central, relacionada com quadros hipertensivos, eu estou falando de algo intraparenquimatoso. Mas não apenas intraparenquimatoso, e muito mais onde? Lá no interior, né? Tálamo, núcleos da base, ponte, bulbo, lá é onde mais encontro os acidentes vasculares cerebrais relacionados com a hipertensão. Bacana? Muito bem. Vocês têm alguma dúvida até agora? Querem perguntar para a gente entrar na tarefa? Alguém quer abrir o microfone e fazer uma pergunta? Para mim tá tranquilo, professor. Tranquilo. Vamos olhar? Todo mundo aí, por favor. Fecha aí, Luiz. Vamos lá. Deixa eu sair daqui. Primeira atividade. O que vocês responderam? Obrigado. Estão escutando agora? Vamos lá começar a responder essas tarefas? Olha o histórico desse paciente aí. Paciente masculino, 85 anos, hipertenso, longa data, apresentando um quadro de amnésia transitória global. Observe esses dois encéfalos. Esse encéfalo aqui, olha, tá? Ah, mas olha aqui, tem uma meninge aqui recobrindo ele. Aqui também tem uma meninge recobrindo ele. Mas como eu faço para analisar bem, né, o cérebro de um paciente lá na necrópsia, né, na macroscopia? Eu retiro a meninge. Ó. Então, a área que você retirou a meninge é a área que tem que ser observada. Existem algumas diferenças aqui entre esses dois hemisférios cerebrais sem a meninge. Tá? Você vai encontrar o que? Olha aqui. Olha só esses sulcos. Proeminência dos sulcos. Adelgaçamento dos giros. Tá? E se você perceber, parece que aqui tem muito mais giros, tá, do que aqui em cima. Parece que aqui embaixo, ó, no A, tem muito mais massa encefálica do que no B. Por que isso ocorre? Porque esse paciente aqui do B é um paciente mais idoso. E o paciente do A é muito mais jovem. Então, esse cérebro aqui em cima, olha, do paciente B, tá, ele tem atrofia cortical. Ele perdeu massa encefálica. Perdeu tanta massa que agora, olha, os sulcos ficaram proeminentes. Os giros ficaram bem delgadinhos, ó, não ficaram tão robustos como estão aqui embaixo. Porque houve perda da massa encefálica, perda de neurônios, perda de células da glia. Professor, mas isso acontece com a idade? Infelizmente, isso acontece com a idade. E uma das principais causas, tá, é a doença cerebrovascular. Os vasos do paciente vão ficando cada vez mais endurecidos, com arteriosclerose cerebral, depósito de proteína nesses vasos. Se ele tem hipertensão e diabetes, além de arteriosclerose, ele também desenvolve aterosclerose, sem o R, e o vaso dele agora tem dificuldade de nutrir o parênquima cerebral. Tá? Esses neurônios sofrem com a ausência de vascularização, a ausência de oxigênio, hipóxia, algumas áreas sofrem anóxia, os neurônios morrem, onde o neurônio morre, ocorre uma cicatriz glial, e se morrem neurônios, tá, o paciente então perde células e perde toda a massa cerebral. Com o passar do tempo, então, nós, né, infelizmente, nós humanos, vamos tendo alterações significativas nos nossos vasos como um todo, principalmente nos vasos cerebrais. Isso você está vendo agora, uma atrofia cortical secundária a uma doença cerebrovascular de depósito,
uma aterosclerose por gordura, se ele tiver hipertensão e diabetes. Ah, mas não tem hipertensão e diabetes. Mesmo assim acontece? Mesmo assim acontece. Por quê? Porque com o passar dos anos, a gente vai endurecendo a parede de nossos vasos. Normalmente por um depósito aí proteico. Isso chama-se arteriosclerose. Vaso endurecido não consegue nutrir completamente o parênquima cerebral. Você perde células, perde massa cerebral, o cérebro fica de menor volume. Né? Se tem menor volume, isso chama-se atrofia. Tá? Se ela é cerebral, atrofia cerebral. Mais visível no córtex, atrofia cerebral cortical. Bacana? Então, né, uma doença cerebrovascular pode ser a causa, não, ela é a causa mais importante desse processo de envelhecimento e perda do parênquima cerebral. Aí a pessoa que tem essa atrofia cortical, por redução de neurônios, ela tem manifestação clínica disso. Sua capacidade cognitiva vai diminuindo, sua capacidade motora vai diminuindo. Tá? Junto a isso, você pode somar, por exemplo, outras doenças de depósito, como, por exemplo, o acúmulo de alfa-sinucleína em alguns neurônios, dopaminérgicos, o paciente desenvolve Parkinson. Tá? Uma das causas desse Parkinson aí tem relação também com a doença cerebrovascular. Tá? O paciente pode desenvolver, por exemplo, acúmulo de proteínas, né, chamado peptídeo amiloide beta, isso leva também à formação do Alzheimer. Então, tudo vai acontecendo com a idade, o paciente vai perdendo massa encefálica. Qual é a pergunta? Eu perguntei isso aqui para vocês, não? Quais alterações macroscópicas diferenciam os cérebros dispostos acima? Bom, o cérebro do idoso ele tem perda de substância cerebral, ele é atrófico, né? Esse cérebro com atrofia cerebrovascular, atrofia cortical senil, ele tem adelgaçamento dos giros e alargamento dos sulcos. Essa é a resposta. Qual causa mais provável para os achados encontrados no cérebro do paciente idoso? Bom, o paciente tem atrofia do cérebro, atrofia cortical cerebral, né? Em um paciente de 82 anos, a causa mais importante é uma doença cerebrovascular, né? Que leva à redução do suprimento sanguíneo. Então, com o passar do tempo, nós temos a arteriosclerose cerebral, depósito de proteína. Se meu paciente tem hipertensão e diabetes, ele tem aterosclerose, isso altera a composição do vaso sanguíneo dele, reduz o suprimento sanguíneo, isso leva à atrofia cortical cerebral. Essa pergunta é interessante. Ó. Por que a utilização de anti-inflamatório não esteroide pode prejudicar a situação clínico-patológica do paciente? Preste bem atenção, você está diante de um paciente de 80 anos ou mais. Ele já deve ter arteriosclerose pela idade e aterosclerose pela hipertensão e pelo diabetes. E ele também vai desenvolver artrose, porque perde um pouquinho da cartilagem articular com o passar dos anos, ele vai ter dor articular, típico da idade, né? Dores na coluna, né? Aí ele vai querer tomar um remédio para dor, aí você prescreve para ele um anti-inflamatório não esteroidal. Cuidado. O idoso que faz o uso de anti-inflamatório não esteroidal, ele está correndo um risco de piorar essa doença cerebrovascular. Por quê? Porque fisiologicamente em nossos vasos nós temos substâncias liberadas pelo endotélio, tá, que impedem a agregação plaquetária. Uma dessas substâncias é o PGI2. Né? Tá? Agora, se você toma um anti-inflamatório não esteroidal, você impede a produção desse PGI2. Então, você altera toda a fisiologia plaquetária do paciente. Antes você tinha ali fatores fisiológicos que impediam a agregação plaquetária. Ora, se você impede a agregação plaquetária, você está reduzindo a chance de trombose. Quer dizer, então, que se eu der um remédio para o meu paciente, um anti-inflamatório não esteroidal, eu tiro esse mecanismo de proteção completamente. O paciente que toma um anti-inflamatório não esteroidal, agora, ele tem dificuldade de produzir PGI2. Então, a sua agregação plaquetária fica facilitada. E se ele já tem um vaso endurecido com arteriosclerose e aterosclerose, a chance de agregação é muito grande. Associado a isso, ao uso de um anti-inflamatório que impede um fator protetor, ele vai sim ter trombose, com certeza. Então, cuidado, hein? Quando se pergunta por que eu não posso dar anti-inflamatório não esteroidal de forma indiscriminada para idoso, aliás, você não deve tomar de forma indiscriminada em faixa etária nenhuma, mas no idoso você pode provocar trombose. Cuidado com esses pacientes. Tá? Quais aneurismas estão relacionados com o quadro do paciente? Se eu fosse aplicar uma prova prática, essa era a pergunta que eu ia fazer nesse caso. O que o paciente hipertenso, então, desenvolve no seu cérebro? Principalmente, tá? Quando os seus vasos estão ali, ó, começando a se ramificar. Os vasos arteriais se ramificam. Entram, tá, no parênquima cerebral, pelos chamados espaços de Virchow-Robin, e vão
ramificando cada vez mais, afilando cada vez mais, diminuindo o seu calibre. E agora eles estão lá no centro do sistema nervoso central, no tálamo, nos núcleos da base ali, tá? Onde vai? Pode ser no mesencéfalo, tá ali. Vasos bem pequenos. Ali, né, formam-se pequenas lacunas para facilitar as trocas, tá, vasculares. E nessas lacunas, tá, vez ou outra, o paciente apresenta um capilar, pela presença da hipertensão, dilatado. Você está brincando, Arthur? Quer dizer que lá nos capilares arteriolares, dentro do parênquima cerebral, dos pacientes hipertensos, eu posso encontrar microaneurismas nos capilares? É justamente isso que eu estou falando. Então, em pacientes hipertensos, tá, os seus pequenos capilares que estão intraparenquimatosos, lá nos núcleos da base, tá, lá no tálamo, lá na ponte, lá no bulbo, esses vasos são finos, finíssimos. E com efeito hipertensivo, eles dilatam. Tá? Essa dilatação, ela é aneurismática. E como são pequenos capilares, eu chamo isso de microaneurismas. Esses microaneurismas têm epônimo, eles são chamados de microaneurismas de Charcot-Bouchard. É o que está escrito aqui embaixo. Ó. Microaneurismas de Charcot-Bouchard. Tá? Esses microaneurismas são dilatações. Você vai me perguntar, poxa, tem hemorragia? Ainda não. Mas concorda comigo que um microaneurisma facilmente pode se romper e causar pequenas hemorragias intraparenquimatosas? Lembra lá do primeiro slide da nossa conversa? Qual é um dos principais tipos de distúrbios? Tá? Hemorragia intraparenquimatose. Tá? Essa hemorragia intraparenquimatose hipertensiva, ela ocorre por quê? Porque o paciente tem hipertensão. Os seus vasos capilares arteriolares, que estão profundamente penetrados lá nos seus núcleos da base, lá no seu tálamo, lá no seu bulbo, dilatam. Então, agora ele tem, pela hipertensão, microaneurismas intraparenquimatosos. Qual o nome desses microaneurismas? Microaneurismas de Charcot-Bouchard. Complicação dos microaneurismas, ruptura e hemorragias intraparenquimatosas. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida sobre este? Quer perguntar? Ou podemos passar já para o caso 2? Diga, Ana, você abriu o microfone, quer falar? Ana Cláudia? Vocês não gostam de falar, não? Vocês têm vergonha de falar? Muito bem. Então, sinal que a gente pode seguir, né? Pode seguir, Luísa? Pode sim, professor. Pode Tá, seguir. joia. Eu falei para o pessoal, é porque estava dando muita interferência, eu falei para o pessoal ir mandando as dúvidas no chat e aí eu vou te falando, tá bom? Mas continua com interferência? Não, é porque quando eu ligo o áudio, tem muita gente com o áudio ligado, entendeu? Entendi. E aí dá muita interferência. Mas agora está com interferência não, né? Não, agora tá tranquilo. Vamos lá. Hoje todo mundo tá desligado. Estação 2. Vamos lá. Olha só essa estação 2. Vamos ver, olha, sempre pela história clínica. Cuidado. Tá? Sempre a história clínica, o paciente vai te dar a pista e talvez até mesmo o diagnóstico. Olha aí. Jovem de 35 anos de idade, portadora de neurocisticercose calcificada na transição do terceiro para o quarto ventrículo. Evoluiu com síncope e óbito. Alguém conseguiu chegar a esse diagnóstico? Olha aí, olha o mesencéfalo. O que estamos vendo aqui nesse mesencéfalo? Olha isso. Olha só isso aqui. Para você, isso aqui é muito mais, né, isquêmico ou hemorrágico? Com certeza, muito mais hemorrágico, né? Olha aí o sangue extravasado. Né? Agora, o que houve com esse paciente? Por que ele apresentou essa hemorragia lá no tronco cerebral? Lembre-se que, olha que é justamente nessa região do sistema nervoso central que nós temos aqueles vasos extremamente finos e delgados. É justamente aí que você pode encontrar, em pacientes hipertensos, os chamados microaneurismas de Charcot-Bouchard. Tá? Agora, preste bem atenção aqui. Esse paciente tem um histórico. Olha lá. Tá? Muito bem. Ele tem 35 anos de idade, tá? É portador de neurocisticercose calcificada. Se ele tem uma neurocisticercose que calcificou entre o terceiro e o quarto ventrículo, qual a complicação disso? Esse paciente desenvolve o quê? Ele desenvolve uma chamada hidrocefalia. Essa hidrocefalia, ela é comunicante ou não comunicante? É uma hidrocefalia não comunicante.
Por quê? Porque quando o neurocisticerco obstrui, né, a transição do terceiro para o quarto ventrículo, nós temos, então, dificuldade do sistema ventricular fazer o transporte de líquor de uma cavidade para outra. Então, ela fica armazenada em uma das cavidades. Tá? Armazenando em uma dessas cavidades, o paciente desenvolve hidrocefalia. Essa hidrocefalia não comunicante leva o paciente a uma terceira situação. Qual é? Hipertensão craniana. Então, vejam, paciente jovem, talvez moradora de uma zona endêmica, de uma zona rural, apresenta, né, cisticercose, tá? Tênia solium, tênia saginata, principalmente a tênia solium, tá? E aí ele desenvolve, então, um processo, né, de infecção do sistema nervoso central. Esse neurocisticerco se calcifica e a localização dessa calcificação é importante. Se ele se calcificasse em qualquer outro local, tá, do sistema nervoso central, né, não teria nenhum problema, mas nessa região, tá, ele impede a transição do líquor do terceiro para o quarto ventrículo. Isso leva a uma hidrocefalia não comunicante, a um acúmulo de líquor no sistema ventricular. E esse acúmulo de líquor leva à hipertensão craniana. Levando à hipertensão craniana, o paciente acaba tendo uma herniação do uncus. Tá? Se ele tem herniação do uncus, ele pode comprimir esse tronco cerebral de forma laterolateral. Então, imagina que o cérebro agora é todo pressionado para o forame magno. Tá? Ocorre compressão do tronco cerebral lateralmente, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Resultado, essa estrutura ela acaba tentando escapar antero-posteriormente, esgarçando o tronco cerebral. Os vasos se rompem. Esse tipo de hemorragia, tá? Normalmente no tronco cerebral, no mesencéfalo principalmente, relacionada com a hipertensão craniana, tá? É chamada de hemorragia de Duré. Isso aqui, olha, é uma hemorragia de Duré. Tá? É uma complicação da hipertensão craniana. Daí a preocupação dos neurologistas, né? Se o paciente desenvolve uma doença cerebrovascular, se ele tem, por exemplo, uma meningite, uma encefalite, se ele tem um trauma, né, neurológico, tá? Esse paciente pode desenvolver, por exemplo, edema cerebral, hemorragia cerebral. E se ele tem hemorragia cerebral, se ele tem edema cerebral, se ele tem hidrocefalia, a pressão intracraniana aumenta. Se a pressão intracraniana aumenta, tá, esse cérebro agora caminha para onde? Caminha para os orifícios, para os forames. E lá no forame, tá, magno, ocorre compressão dos chamados estruturas do tronco encefálico. Quando esse tronco encefálico, esse tronco cerebral, ele é comprimido da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, pelo próprio cérebro que está descendo sobre ele, tá, ele esgarça, ele tenta escapar antero-posteriormente, rompendo os vasos. Essa ruptura causa hemorragia. Essa hemorragia é chamada de hemorragia de Duré. Tá? Então, vamos lá. Olha lá. De acordo com as imagens localizadas lá acima, tá? Qual a causa do óbito da paciente? As hemorragias de Duré ocorrem na linha média do tronco cerebral, principalmente do mesencéfalo e ponte, por compressão laterolateral do tronco por uma hérnia chamada hérnia do uncus. A deformação laterolateral leva a um estiramento antero-posterior de pequenos vasos que penetram pela substância perfurante posterior, com ruptura dos mesmos, levando à hemorragia, chamada hemorragia de Duré, que são fatais, porque é justamente o tronco cerebral que comanda, por exemplo, os centros respiratórios, tá? Os centros que controlam os batimentos cardíacos. Aí o paciente, então, tem uma complicação dessa hemorragia de Duré, que é a parada cardiorrespiratória. Né? Qual a fisiopatogênese da doença cerebrovascular da paciente? À medida que o efeito de massa desloca o cérebro para baixo, há uma ruptura de vasos que entram na ponte ao longo da linha média. Então, a fisiopatogênese é o quê? É a pressão intracraniana aumentada, compressão do tronco cerebral, uma herniação do uncus com hemorragia. Tá? Alguma pergunta sobre esse caso aí? Alguma pergunta? Professor, Pois não. eu estava vendo que, tipo assim, eu fiquei na dúvida se vai depender da região que vai aparecer a neurocisticercose. Então, assim, tem nas regiões mais que não seja de comprometimento assim, mais central, no caso.
eu vou ter, quando eu tiver essa calcificação, é mais comum eu ter isquemia do que hemorragia? Bom, essa neurocisticercose calcificada, ela está alterando algum vaso? Ela está comprimindo algum vaso, sim ou não? Esse é o detalhe, porque às vezes ela pode estar no sistema nervoso central, ela pode estar, por exemplo, no neuropilo, ela pode estar, por exemplo, próximo ao neurônio, mas ela não afetou o vaso. Se essa neurocisticercose não chegar a afetar o vaso, ela pode ser até mesmo indolente. O paciente morre com ela, mas nem sabe que ela existia. Agora, dependendo da localização, você pode ter comprometimento do sistema ventricular. Ou, dependendo da localização dessa lesão, você pode ter já direto comprometimento vascular. Então, quando eu falo, poxa, o paciente tem uma doença cerebrovascular, tá? Mas qual é a sua causa básica? Concorda comigo? Você falou agora de uma possibilidade de um neurocisticerco, por exemplo, né, alterar e romper um vaso. Isso pode acontecer, mas é raro. Tá? Agora, pode ser que um cisticerco ele comece a comprimir um vaso e causa nele, por exemplo, obstrução? Claro que sim, mas também é raro. Tá? Agora, preste bem atenção. Se o paciente, por exemplo, tiver uma neoplasia cerebral, isso não é tão raro. Se ele tiver uma neoplasia cerebral e se ela crescer, se ela não atingir nenhum vaso, ela continua assintomática. Se ela for pequena e a localização dela for intraparenquimatosa, ela continua assintomática. Quando o paciente chega a apresentar sintomatologia de uma neoplasia do sistema nervoso central, é sinal que ela já está em estágio avançado. Ou a sua localização é muito ruim. Tá? Ou ela pode simplesmente crescer e causar a ruptura de um vaso, levando à hemorragia. Então, o paciente pode ter uma doença cerebrovascular, uma hemorragia intraparenquimatosa, não exclusivamente por um neurocisticerco, não exclusivamente por um processo inflamatório infeccioso. As neoplasias também podem causar hemorragias no sistema nervoso central. Os traumas também podem causar hemorragias no sistema nervoso central. Agora, esse tipo de hemorragia aí, hemorragia de Durée, ela é especial, porque ela é uma complicação, tá, de diversas doenças de base. Se o paciente tem AVC isquêmico hemorrágico, ele tem edema cerebral e aumento da pressão intracraniana. Se ele tem traumatismo crânioencefálico, ele tem edema cerebral e aumento da pressão intracraniana. Se ele tem meningite com meningoencefalite, ele tem também edema cerebral e aumento da pressão intracraniana. Então, são várias causas básicas para ele ter aumento da pressão intracraniana, herniação do úncus, compressão do mesencéfalo e hemorragia de Durée. Tá certo? Consegui ou não, Rebeca? Entendi, professor. Obrigado. Nada. Mais alguém? Ou vamos para o 3? Esse 3 é bacana, hein? Olha, esse 3. A Ana Cláudia colocou uma dúvida no chat. Sim. O senhor pode abrir aí para ler? Pode falar aí, dê para mim aí. Tá, só um minutinho. Ela perguntou assim, por uma hipertensão crônica, leva a uma redução do suprimento sanguíneo a longo prazo. Perguntou se é a longo prazo. Perfeito, perfeito. É justamente a longo prazo. Esses pacientes que têm atrofia cerebral cortical, né, por arteriosclerose, por aterosclerose, precisa de um tempo de evolução. Tá? Agora, é lógico que se ele tem hipertensão crônica, né, uma hipertensão essencial por 20 anos, seus vasos estão alterados. Qual que é o risco maior desses pacientes? Eles já têm, então, um sistema circulatório vascular cerebral todo alterado pela passagem do tempo. Ah, mas ele tem doença de base. Piorou ainda mais, ele tem hipertensão e diabetes. Agora, esses pacientes hipertensos, né, a gente tem que tomar muito cuidado com eles. Porque se você, por exemplo, passa um medicamento equivocado, ou ele não toma esse medicamento, ele tem picos hipertensivos. E esses picos hipertensivos pode pegar de surpresa um vaso que está completamente alterado, causando nele uma ruptura. Então, os pacientes tendem a ter, né, como consequência de picos hipertensivos, né, hemorragias cerebrais. Agora, se a hipertensão é crônica, mas sem muitos picos, tá? Mas mesmo assim ela é algo crônico que está alterando o vaso, ela vai muito mais dilatar esses vasos com o tempo, causando os chamados microaneurismas de Charcot-Bouchard. E o paciente agora com 80 anos tem microaneurismas e aos 81 anos de idade ele recebe a festa dele lá de 81 anos de idade, fica satisfeito, vê um filho de fora vê-lo, ele tem um pico hipertensivo. Esse pico hipertensivo causa uma ruptura daquele microaneurisma pré-existente. E aí agora ele tem um evento agudo, chamado de acidente vascular cerebral, tá? Do tipo hemorrágico. E, infelizmente, esses acidentes vasculares cerebrais nos hipertensos são nas estruturas muito internas do cérebro. Normalmente são fatais.
Tá bom? Consegui ou não? Vamos mais? Estação 3. Paciente do sexo masculino, 60 anos. Olha a clínica de novo, hein? Obeso, tabagista inveterado. Você sabe que a obesidade já indica que ele tem hipercolesterolemia, né? Tabagismo, ele também altera a constituição do nosso sangue. Ele é capaz, com as substâncias que ele libera, né? Causar lesão endotelial, tá? Apresentou cefaleia e alterações da acuidade visual. Olha só essa clínica. Alterações da acuidade visual. Antes de evoluir com síncope e óbito. E aí ele faleceu e esse cérebro chegou para mim lá no SVO. E aí? Isso é isquêmico ou é hemorrágico? Tá? Isso pode ter até começado isquêmico, mas aí já estamos diante de uma hemorragia. Então, esse é um dos tipos de distúrbios, né, que a gente encontra nas doenças cerebrovasculares, as hemorragias. Né? Agora, qual é a causa dessa hemorragia? Qual a localização dessa hemorragia? Qual a clínica dessa hemorragia? Olha, se essa hemorragia está aqui, ó, na chamada área calcarina, né, uma área que você, pela clínica, já percebeu que o paciente tem algo relacionado com a visão, tá? Então, qual seria a artéria comprometida? Que artéria faz a irrigação, tá, dessa região? Isso aqui é a artéria cerebral posterior. Né? Então, ele tem o chamado, né, acidente vascular cerebral hemorrágico ou hemorragia calcarina. E a manifestação clínica, veja só, é a acuidade visual. Esse aqui é um exemplo importante, tá, para vocês distinguirem, né, as questões relacionadas com acidentes vasculares cerebrais focais e acidentes vasculares cerebrais que são difusos. Tá? Um neurologista bem treinado, pela sua destreza na semiologia, né, neurológica, ele pode saber, tá, onde está ocorrendo esse acidente vascular cerebral, de acordo com as manifestações clínicas. Ele pode, através do exame físico, distinguir se esse acidente vascular cerebral, se ele é isquêmico, se ele é hemorrágico, muito difícil. Mas se ele é focal e se ele é difuso, ele consegue, às vezes, com o seu exame físico. Tá? Então, o exame físico é muito importante, tá, na semiologia de um acidente vascular cerebral. Você tem que ser rápido no manejo desse paciente, porque tempo é cérebro. Essa área que está circundada aqui já morreu, mas essa área ao redor, ela está sofrendo. E se você consegue corrigir isso aqui, olha, né, lógico que essa extensão aqui normalmente é fatal, mas se o acidente é pequeno, essa área ao redor chamada zona de penumbra, se você corre com o paciente para a unidade de terapia intensiva, você trata, né, o paciente com medicamentos de forma adequada, tá, você pode estabilizar essa hemorragia, você pode tentar desobstruir aquele trombo, você melhora a qualidade de vida do paciente, diminui a sequela, ou simplesmente evita o óbito. Tá? Então, sobre esse caso, qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Qual artéria está comprometida de acordo com a área infartada? O infarto resultante, primeiro, ele é hemorrágico, ele não é isquêmico. Os infartos hemorrágicos normalmente têm muita relação com embolia. Os infartos, normalmente isquêmicos, têm muito a ver com trombose, mas você tem que saber isso. Tá? Tem o microfone aberto? Nossa, eu queria... Pode fechar, por favor, o microfone? Fecha aí, por favor, Luísa. Muito bem. Então, olha só, esse paciente, então, ele pode ter um infarto, né? No caso aí, ele tem um infarto hemorrágico, pois a interrupção de fluxo pode ser incompleta ou intermitente, e no caso acima, o infarto hemorrágico delimita com precisão o território da artéria cerebral posterior. Isso é chamado de infarto calcarino. Tá? Trata-se de um infarto isquêmico ou hemorrágico? Bom, como eu disse anteriormente, estava dizendo, né, os infartos normalmente isquêmicos têm muito mais a ver com trombose e os infartos hemorrágicos muito mais a ver com embolia. Isso é muito importante na clínica médica, né? Porque se você encontrar um acidente vascular cerebral trombótico, o tratamento é o quê? Você fazer um antitrombolítico. Isso está recomendado. Agora, né, você tem que tomar muito cuidado, porque se você fizer de forma inadequada, você pode transformar um acidente vascular cerebral isquêmico em um hemorrágico. Agora, se você tem, né, uma clínica de um paciente talvez muito mais com hipertensão, diabetes, aquele acidente vascular cerebral para você, né, ele é muito mais hemorrágico do que isquêmico, tá? Mas como eu vou distinguir isso? Normalmente através da clínica, tá? E através também do exame imaginológico.
Tá? É imprescindível que um paciente que tenha doença cerebrovascular, que tem uma suspeita clínica de acidente vascular cerebral, ele tem que fazer um exame imaginológico. Tá? A tomografia, em alguns casos, né, quando o paciente, por exemplo, tem um acidente vascular cerebral isquêmico, não ajuda muito. Tá? Depende do quê? Da localização, depende da extensão e do tempo dessa isquemia. Tá? Agora, se um paciente tem um acidente vascular cerebral hemorrágico, existe a chance de visualizarmos essa hemorragia, tá, num paciente, né, através da tomografia computadorizada. Mas tudo depende da localização e da extensão desse acidente vascular cerebral. Tá? Qual seria o exame correto para você identificar se existe algum tipo de trombose ou estenose de um vaso? Normalmente você faz a angiografia cerebral, mas tem as suas contraindicações. Você tem que afastar completamente que esse paciente tem algo hemorrágico lá. Porque se algo for hemorrágico, se você fizer um contraste, uma angiografia, você só piora o quadro do paciente. Tá? Diferencia os principais tipos de infarto que podem ocorrer. Os infartos podem ser divididos em 2 grupos gerais, tá? Baseados na sua aparência macroscópica e radiológica correspondente. Tá? Os infartos não hemorrágicos resultam de oclusões vasculares agudas e podem ser tratados com terapias trombolíticas, especialmente se forem identificados logo após a sua apresentação. Essa abordagem, né, utilização de agentes trombolíticos, é totalmente contraindicada nos infartos hemorrágicos, tá? Que resultam da reperfusão dos tecidos isquêmicos através, tá, dos chamados, né, circulações colaterais, ou o paciente tem um evento lá trombótico, aquilo emboliza ou aquilo se dissolve e agora rompe o vaso. Ou ele tem algo embólico que tampou no vaso e aquele êmbolo se dissolve e o vaso agora rompe. Então, não é incomum acidentes vasculares cerebrais isquêmicos transformarem-se em acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos. Tá? Bacana? Alguém quer perguntar? Estação 4, olha lá. Paciente masculino, 56 anos de idade, hipertenso longa data, apresentando confusão mental, desvio de comissura labial e disartria, óbito após 12 dias de internação na UTI. E aí? Qual é o diagnóstico desse quadro? Veja só a clínica. Hipertensão longa data, então, ele provavelmente já tinha algum tipo de microaneurisma intraparenquimatoso, confusão mental, desvio de comissura labial e disartria. Tá? Olha, isso não é incomum. Tá? Isso, você tem que aprender isso. O paciente vai chegar para você dessa forma. Tá? É a segunda causa mais importante de óbito no mundo. Tá? O paciente tem, então, hipertensão, chega com confusão mental, trocando, né, poste com árvore, tá? Começa a perder completamente, né, sua sensação temporoespacial, desvio de comissura labial, tá? E disartria. Você interna para fazer exames, ele fica internado, tá? Aquele pequeno acidente vascular cerebral, ele pode se estender, causar essa hemorragia intraparenquimatosa volumosa e o paciente falece. Tá? Muito bem. Para que serve essa estação aqui? Para você estudar as hemorragias cerebrais. Tá? Olha só essas hemorragias. Muito bem. O que aconteceu com esse paciente? Esse aqui. Né? Ele tinha uma hemorragia cerebral que se estendeu para os ventrículos. Meu Deus, mas como isso? Como são classificadas as hemorragias cerebrais? Elas são classificadas de acordo com a sua localização. Vocês já sabem que nos pacientes hipertensos nós temos hemorragias, né, chamadas intraparenquimatosas. Muito bem. Mas se o paciente, por exemplo, é alcoólatra, se ele é boxeador, se ele é um idoso que mora em um asilo e vive batendo a cabeça na cabeceira da cama, ele pode também ter um tipo de hemorragia chamada hemorragia subdural. Essa hemorragia subdural, normalmente, ela não é arterial, ela é venosa. Ruptura das veias transponentes, que conectam as veias superficiais do cérebro com os seios, né, cavernosos dentro do sistema vascular cerebral. Então, se o paciente é idoso, mora num asilo, se ele é alcoólatra, se ele é um boxeador, se ele tem traumas repetidos no crânio, ele pode ter pequenas hemorragias venosas. Tá? E onde estão esses vasos venosos? No espaço subdural. Então, a hemorragia é chamada de hemorragia subdural. Ruptura das veias transponentes, que comunicam as veias transponentes são veias que comunicam as veias superficiais cerebrais com os seios venosos, né? Os seios cavernosos, o seio sagital superior. Tá? Então, esse é um tipo de hemorragia, a hemorragia subdural, normalmente venosa. Tá? Agora, o paciente pode ter uma chamada hemorragia subaracnoideia. Essa hemorragia subaracnoideia, normalmente, ela ocorre por ruptura de aneurismas saculares
no polígono de Willis. Então, veja bem, hein? Primeiro, hemorragia intraparenquimatosa em pacientes hipertensos. Segundo, hemorragia subdural em pacientes idosos, pacientes alcoólatras, pacientes boxeadores, uma hemorragia muito mais venosa, tá? De pequena monta, tá? Mas ela é crônica. Tá? Terceiro tipo, hemorragia subaracnoideia. Essa hemorragia acontece onde? Normalmente por ruptura de aneurismas saculares do polígono de Willis. E como o polígono de Willis está situado no espaço subaracnoide, rompe um aneurisma, o espaço subaracnoide fica lotado de sangue. E vocês sabem que o espaço subaracnoide ele tem comunicação com os ventrículos através do forame de Margendi e de Luschka. Resultado, esse sangue acaba também entrando, vocês estão vendo aqui, olha, entrando na região ventricular, tá? Formando hemorragia ventricular. Tá bacana? Outro tipo de hemorragia importante, além da chamada subaracnoideia, é a chamada epidural. A epidural é comum em traumatismos crânioencefálicos, onde o paciente rompe o osso parietal, tá? E a ruptura do osso parietal simplesmente esgarça, tá? A chamada artéria meningeia média. E a artéria meningeia média, quando ela rompe, esse sangue se acumula entre o osso e a dura mater. É, na verdade, uma hemorragia chamada epidural. Então, esse tipo de estação aqui serve para você estudar e alertar para a localização, para a classificação das hemorragias cerebrais. Como elas são classificadas? Através da sua localização em intraparenquimatosas, tá? Subdurais, subaracnoideias e epidurais. Tá? Pergunta: qual o diagnóstico anatopatológico do paciente? Hemorragia intracraniana parenquimatosa cerebral, primária. Qual o principal agente causador? Normalmente uma hipertensão. Tá? Quais localizações do sistema nervoso central essas doenças cerebrovasculares ocorrem? As hemorragias intraparenquimatosas hipertensivas ocorrem tipicamente nos gânglios da base, tálamo, ponte, cerebelo, tá? Com localização e tamanho do sangramento, determinando as manifestações clínicas. Falou, poxa, Arthur, isso aqui então é hemorragia está no ventrículo. Ela não começou então subaracnoideia? Não é muito mais comum esse tipo de hemorragia num paciente que tem aneurisma sacular? Verdade. Mas se, por exemplo, a hemorragia começa intraparenquimatosa e ela se estende também de forma contígua para o ventrículo, pode ocorrer essa mesma apresentação. Então, a hemorragia intraparenquimatosa pode se transformar em hemorragia ventricular. Tá? Bacana? Muito bem. Estação 5. Acertaram isso aqui? Acertaram essa aí? Né? Olha lá. Aqui é para você colocar quais são as artérias e qual o percentual, tá, da prevalência desses aneurismas. Aqui está a resposta. Tá? Cadê? Aqui. Muito bem. Tá? Olha só. Aqui nós temos a artéria basilar. A artéria basilar, tá? Ela ramifica-se e da artéria cerebral posterior. Tá? Aqui a comunicante posterior. Tá? Aqui a carótida interna, aqui a chamada artéria cerebral anterior e aqui a comunicante anterior. Olha só os aneurismas chamados aneurismas saculares. Os aneurismas saculares encontrados 40... Não. Oi. Uma aluna está perguntando aqui no chat, deixa eu ler aqui para o senhor, só um minutinho. Pois não. O que significa a hemorragia ser primária? Ela falou que não entendeu. Hemorragia primária porque ela aconteceu primariamente naquele local. Por exemplo, se o paciente tem uma hemorragia intraparenquimatosa e se estende para o ventrículo, tá? Ela é intraparenquimatosa primária, mas ela é secundária no ventrículo, tá certo? É por onde ela se estende e onde ela começa. Onde ela começa é primária, por onde ela se estende é secundária. Tá legal? Respondi ou não? Tá? Muito bem. Quais são os principais tipos de aneurismas encontrados? A gente vai ver. Vamos terminar essa resposta aqui. Para vocês anotarem aí, quem não tem esse diagnóstico aí, tá? Coloquem aqui, por favor, o percentual de cada aneurisma. 40% artéria cerebral comunicante anterior, tá? 20%, tá? Aqui na transição da comunicante posterior com a chamada cerebral média. Tá? Aqui você encontra, na transição da artéria basilar com a cerebral posterior, 4%. Tá legal? Tipos de aneurismas.
Aneurismas saculares, fragilidade da parede dos vasos, uma alteração genética. Aneurismas ateroscleróticos, tá? Aqueles aneurismas que normalmente são secundários à aterosclerose. Micóticos, são infecciosos. Tá? Traumáticos, ou seja, por ruptura, e aquela ruptura do vaso, tá? Ela ocorreu secundária a um trauma. Tá? Dissecante, tá? O paciente tem um aneurisma, e aquele aneurisma começa a deixar sangue passar para as cavidades mais internas do vaso, chamado aneurisma dissecante. Tá? Os 3 últimos são encontrados com mais frequência na circulação anterior, enquanto que o aneurisma aterosclerótico tem relação muito mais na artéria basilar, ele é muito mais posterior. Tá? Os aneurismas não saculares se manifestam normalmente com infarto cerebral devido à oclusão vascular em vez de hemorragia subaracnoideia. Mais alguma pergunta aqui? Nenhuma? Então, vou finalizar. E esse? Alguém coloca, por favor, alguma resposta aí? Alguém sabe o que é isso aí? É uma malformação arteriovenosa. Será que é mesmo? Vamos testar lá? Malformação arteriovenosa, muito bem. Quem respondeu? Cadê? Fala de novo aí. Davi. E aí, Davizão, beleza? Beleza, senhor. É o seguinte, olha, dentre as chamadas malformações vasculares cerebrais, quais são os principais tipos? Nós temos as chamadas, malformações arteriovenosas, tá? Nós temos os chamados hemangiomas cavernosos e temos as teleangiectasias. Dentre essas 3, malformações arteriovenosas, hemangiomas cavernosos e teleangiectasia, se aposta que isso aí é o que, Davi? Fala aí. Isso aí... deve ser uma... Isso aí não, professor, teleangiectasia, talvez? Olha, é muito difícil por esse tipo de diapositivo aqui na macroscopia você chegar a esse tipo de resultado, né? Porque você acertou, você mandou muito bem, né? Pode ser uma teleangiectasia, mas qual a diferença entre teleangiectasia e o hemangioma cavernoso? Tá? Você só vai conseguir distinguir isso na microscopia. Então, quando você encontra esse achado aqui na macroscopia, você vê um emaranhado de vasos sanguíneos. Isso aqui é uma malformação vascular. Então, primeira coisa, malformação vascular é um grande grupo de doenças. Dentro dessas malformações vasculares cerebrais, nós temos 3 tipos importantes. Primeiro, a chamada malformação arteriovenosa. O que é essa malformação arteriovenosa, ou MAV? São pequenos shunts entre arteríolas e vênulas. Tá? Esses shunts entre arteríolas e vênulas formam um emaranhado de pequenos capilares. Isso chama-se MAV, malformação arteriovenosa. A malformação arteriovenosa predispõe também a sangramentos e hemorragias cerebrais. Tá? Agora, um outro tipo de malformação vascular são os hemangiomas cavernosos, ou simplesmente hemangiomas. Tá? Os hemangiomas são neoplasias de vasos sanguíneos. Esses vasos sofreram mutações, proliferaram e formaram agora uma massa de vasos dentro do cérebro do paciente. E entre essa massa de vasos cerebrais, não existe entre ela tecido neural. E é justamente a ausência de tecido neural que faz com que ela seja um hemangioma e não uma teleangiectasia. Então, basicamente, a diferença entre hemangioma e teleangiectasia. Hemangioma é uma alteração neoplásica, tá? E entre os vasos que estão ali proliferados, não existe tecido neural remanescente. Já a teleangiectasia, primeiro, não é um processo neoplásico. Você vai encontrar, na verdade, uma ectasia, uma dilatação, uma tortuosidade de vasos, tá? E essa tortuosidade de vasos forma um emaranhado, parecendo, como o próprio nome diz, forma uma rede, e aí dá o nome tele. Anjo vem de vaso e ectasia dilatados. Então, teleangiectasia é um conjunto, um emaranhado de vasos dilatados e tortuosos. Tá? Agora, entre esses vasos, na teleangiectasia, você encontra tecido neural, tá? Entremeando esses vasos, residual. Então, quando se fala de malformação vascular cerebral, 3 tipos. Quais são? As MAVs, malformações arteriovenosas. O que consiste isso? Shunts,
entre arteríolas e vênulas, né? Agora, outro tipo de malformação vascular cerebral, os hemangiomas. Isso é neoplásico, é uma neoplasia de vasos sanguíneos, tá? E entre esses vasos sanguíneos não tem tecido nervoso remanescente. E as telangiectasias? Não são neoplasias, mas os vasos estão dilatados, tortuosos, emaranhados, mas entre esses vasos existe ali resíduo de sistema nervoso central, tá? Isso aqui, tá, é um hemangioma cavernoso, tá? Porque eu vi a microscopia, tá? Agora isso aqui, olha só, já é mais uma telangiectasia, ó. Você encontra entre os vasos tortuosos, você encontra essa área aqui de tecido neural remanescente, ó. Os vasos estão dilatados, os vasos estão tortuosos, olha só, é uma malformação vascular, tá? E aí, entre esses vasos tortuosos, você encontra tecido nervoso adjacente. Isso aqui, então, é uma telangiectasia e não hemangioma, tá? Bacana? Então, olha lá. Diferencie telangiectasias de malformações cavernosas. As malformações cavernosas consistem em canais vasculares estendidos e pouco organizados, com parede collagenizada, tá, fina, sem tecido nervoso interveniente. A telangiectasia são focos microscópicos de canais vasculares de paredes finas, dilatadas, separadas por parênquima cerebral, tá? Então, telangiectasia, emaranhado de vasos, médio, pequeno calibre, com presença de tecido neural entre eles. Malformações chamadas malformações cavernosas ou hemangiomas cavernosos, proliferação de vasos, é um processo neoplásico que você não encontra tecido neural entre eles. Já as MAVs são shunts arteriovenosos. E eles podem causar, tá, hemorragias intraparenquimatosas, que podem também se estender para o espaço subaracnoideu, chegando até mesmo nos ventrículos, tá? Bacana? Alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta? Vamos lá, Luiz, tem alguma pergunta no chat aí? Não, professor, aqui no chat não. Só o pessoal falando que é difícil, o conteúdo, tudo mais. Bom, eu acho o seguinte, olha, vocês podem agora, por favor, né, se tiver sempre esses temas mais complexos assim, vocês podem estudar mais um pouquinho essa semana, tá? A Luísa pode receber as principais dúvidas de vocês, né? Acho que ela pode fazer isso para a gente, então vocês me mandam diretamente essas dúvidas, vocês que sabem, pelo Classroom, tá? A gente pode marcar um outro momento durante a semana, né? Vocês não me mandaram nenhuma mensagem para falar sobre Covid nem nada a semana, porque vocês estavam estudando demais, eu não quis incomodar, tá? Então, se vocês estão estudando, eu fico satisfeito, tá? Agora, tem muita coisa para a gente falar, a gente pode tirar essas dúvidas de malformações arteriovenosas. Eu vou fazer o seguinte, semana que vem, vocês poderiam sugerir um tema. O que vocês acham? Você podia fazer uma enquete para saber qual seria o tema da próxima semana. A gente tem que falar um pouquinho também, nós falamos sobre fígado, eu acho que ainda não, tá? A gente pode falar sobre patologia renal, tá? A gente pode falar sobre outro assunto de neuro, talvez meningite, meningoencefalite, tá? Nós temos tudo isso para falar. Pode falar sobre coração, a gente não falou ainda, tá? Veja qual o tema, por favor. Tem como, Luísa, fazer essa enquete aí? Sim, professor, o pessoal está pedindo muito sobre o Covid mesmo. Sobre o Covid? O que o pessoal quer saber do Covid? Meu Deus do céu. Muito bem, sobre esse assunto, alguma dúvida? Professor? Pois não, diga aí, Achará. Poderia me explicar novamente por que a embolia está mais relacionada com a hemorragia do que com a hipóxia, no caso? Um infarto mais não é hemorrágico, sim, mas vamos lá. Isso está descrito no Robbins. Isquêmico do que hemorrágico. Por que estaria relacionado mais com o infarto isquêmico do que com hemorrágico, com a embolia? Isso está descrito aqui no Robbins, tá? Na página 1429. Tá? Ele diz o seguinte, ó, que o infarto vermelho se caracteriza macroscopicamente, tá, por múltiplas hemorragias petequiais, às vezes confluentes, e está tipicamente associado com eventos embólicos. E agora vem a sua resposta. Ó. Presume-se que a hemorragia seja secundária à reperfusão dos vasos e tecidos lesados. Ou também presume-se que a hemorragia, né, é proveniente da chamada vascularização colateral, ou simplesmente da dissolução do material oclusivo intravascular. Eu vou explicar.
Se o paciente tem uma embolia, esse êmbolo chegou até o vaso cerebral, ele agora obstrui aquele vaso. Então não vai chegar sangue naquela área que começa agora a sofrer hipóxia, a sofrer também o quê? Uma área isquêmica, né, que está com hipóxia, e ali pode haver necrose. Né? Agora, se aquela área morreu, existe ali uma circulação colateral, que não morreu e pode continuar tentando irrigar aquela área, formando um aspecto macroscópico de uma hemorragia numa área necrosada. Daí o aspecto de infarto hemorrágico na macroscopia. Agora, pode ter uma outra situação. O paciente forma um êmbolo, tá? E esse êmbolo, às vezes, ele fragiliza a parede do vaso, tá? Naquela área que está toda embolizada, e quando o êmbolo se dissolve, esse vaso se rompe, causando pequenas hemorragias locais também. Esses são os dois importantes mecanismos pelos quais o livro tenta explicar, porque os acidentes vasculares cerebrais associados à embolia são muito mais hemorrágicos do que isquêmicos. Já o isquêmico, olha só, ao contrário do hemorrágico, né, os infartos chamados pálidos, né, ou anêmicos estão normalmente associados com trombose. Tá? Agora, por que ocorre esse tipo de situação na trombose? Porque a trombose é um evento intravascular que causa enrijecimento do vaso. Tá? E essa trombose é uma agregação de plaqueta com fibrina, que vai acontecendo lenta e progressivamente. O vaso, então, fica um pouco mais preparado para essa obstrução. Então, dificilmente ele vai romper. Ele vai muito mais continuar acumulando plaqueta e fibrina até obstruir completamente e causar uma isquemia. Né? Essa isquemia agora, ela é uma isquemia um pouco mais duradoura, porque aquele trombo formado ali, ele não alterou tanto o vaso. Já no êmbolo, o êmbolo ele chega ali de forma mais aguda e altera a configuração do vaso, permitindo que depois que o êmbolo se dissolva, que o vaso se rompe. Né? O vaso não fica endurecido como na trombose. Então, teoricamente, é mais ou menos por aí. Agora, você vai me perguntar, poxa, mas se o paciente então tem uma trombose, né, e aquela área agora sofreu com hipóxia, anóxia e morreu por necrose isquêmica, a circulação colateral não pode jogar também sangue ali e formar ali pequenos aspectos de petequias? Claro que pode. Agora, o cuidado é saber qual é a causa desse acidente vascular cerebral, qual é a clínica. Isso é muito mais para trombótico, tá? Para isquêmico ou mais para embólico hemorrágico? A gente tem que tomar cuidado demais com isso. Tá? Ainda mais que a principal causa de acidente vascular cerebral está fora do sistema nervoso central. Então, erra muito os médicos que ficam tentando achar causa de doença cerebrovascular exclusivamente examinando o crânio e o encéfalo. O paciente tem que ser investigado como um todo. Muitos pacientes têm acidente vascular cerebral isquêmico porque ele tem uma embolização, olha isso, hein? Embolização das chamadas carótidas repletas de gordura. Então, o paciente tem carótida cheia de gordura, essa carótida lá, então, tem trombos, misturado, então, plaqueta com gordura, esses trombos formam êmbolos, e esses êmbolos saem da carótida e param no sistema nervoso central, causando obstrução, embolia e pequenos acidentes vasculares cerebrais, inicialmente isquêmicos e depois até mesmo hemorrágicos. Tá? Agora, se o paciente ele é hipertenso, ele é diabético, se a manifestação clínica dele é muito mais posterior do que anterior, nós sabemos que uma apresentação clínica de um acidente vascular cerebral, quando ele é muito mais posterior que anterior, normalmente o fenômeno é muito mais trombótico, é por uma aterosclerose da artéria basilar. Tá? Agora, isso é muito difícil, né, na prática clínica, porque depende muito da localização dessa obstrução e da localização dessa hemorragia, e mais ainda, da perícia do médico que está examinando. Então, é importante vocês agora, nessa fase, fazer uma revisão da semiologia neurológica. Quais são os principais achados do acidente vascular cerebral isquêmico e no hemorrágico? Tá? E o paciente que tem hipotensão, que apresenta, na verdade, uma hipóxia totalmente generalizada, uma isquemia muito mais global do que focal. Como é a clínica desse paciente? É uma manifestação mais sistêmica, ele tem alteração nos dois dimídios, não apenas num só. A área comprometida é difusa e não localizada. Então, a gente tem que fazer uma revisão em cima disso. Tá? Mais alguém? Certo, então nos dois casos eu posso ter a ativação da circulação lateral, mas na embolia eu tenho uma chance maior do êmbolo se dissolver e romper a artéria, no caso, causando um infarto isquêmico. Perfeito. Hemorrágico. É isso aí, meu camarada. É isso aí.
Show de bola. Obrigado. Mais alguém? Vamos lá. Professor, vou ler algumas dúvidas aqui Opa, show de bola. no chat. Primeira dúvida, a fibrilação arterial atrial esquerda é muito relacionada a esses acidentes? Perfeitamente. O paciente tem hipertensão arterial sistêmica, o seu coração do lado esquerdo remodela. Então, ele vai apresentar hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo. Essa hipertrofia concêntrica vai levar a uma hipertrofia excêntrica do átrio esquerdo e o átrio dilatado, agora ele começa a fibrilar. Quando o átrio fibrila na diástole, ao jogar o sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, o fluxo sanguíneo, quando vai passando do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo pela válvula mitral, ele turbilhona. Se o paciente que tem fibrilação atrial faz turbilhonamento do sangue dentro do coração, ele mexeu na tríade de Virchow. Mexeu na tríade de Virchow, tem trombose. Peraí, Arthur, mas dentro do coração? Dentro do coração. Próximo à válvula mitral, haverá trombose. E se ele tem trombose intracavitária, próximo à válvula mitral, esses trombos podem se dissolver, eles podem recanalizar, tá? Eles podem também embolizar. E se emboliza, ele sai pela aorta ali, ó. E vai parar onde? Lá no sistema nervoso central. Ele pode causar acidente vascular cerebral. Ele pode parar onde mais? Ele pode voltar e parar no coração, causando infarto agudo do miocárdio. Ele pode parar numa artéria, lá no membro inferior, causar doença aterosclerótica, na verdade, doença embólica ou doença obstrutiva periférica arterial, a chamada DAPO, que é a doença arterial periférica obstrutiva. Tá? Então, os pacientes que têm hipertensão, entendeu? Essa é a grande lição, eles têm que fazer um monitoramento ecocardiográfico de rotina. Porque se ele tiver uma alteração de câmara cardíaca lá, com fibrilação atrial, que é uma alteração arritmogênica, ele pode ter predisposição à trombose. E essa trombose intracavitária forma êmbolos, e esses êmbolos podem parar no cérebro e causar acidente vascular cerebral. Boa pergunta. Mais alguma? Vamos lá, outra. Manda ver, Luiz. Vou ler aqui. Só um minutinho. No Sem caso pressa. 1, a hipertensão pode ter como complicação a hemorragia hipertensiva? Sim, sim. Né? O paciente pode ter, como eu falei, ele pode ter uma hipertensão de forma crônica, arrastada, formando microaneurismas, e num pico hipertensivo ele pode romper os microaneurismas. Agora, se o paciente, por exemplo, não tem microaneurismas, mas ele tem uma hipertensão chamada hipertensão maligna, que é aquela hipertensão de difícil controle, mesmo não tendo aneurismas pré-formados, porque ele é hipertenso talvez há apenas 10, 15 anos, e não há 30, 40 anos, né? Mas se ele tem pressão extremamente elevada, né? Se ele tem pressão 21/12, tá? 22/13, tá? E de se dar remédio não melhora, ele é um paciente que tem uma pressão exagerada, ele pode sofrer um acidente vascular cerebral hemorrágico, sim, sem a presença dos microaneurismas. Lembrando que os microaneurismas, normalmente, é mais um processo arrastado e crônico, tá? Que pode, com o pico hipertensivo, agudizar. Agora, se o paciente tem picos hipertensivos, né, mesmo sendo jovem e hipertenso, esses picos, ou mesmo os níveis elevados de pressão arterial, pode também causar acidente vascular cerebral hemorrágico. Tá? Agora, o mais importante, se ele tiver aneurismas de Charcot-Bouchard e romper, ou se ele for um paciente jovem que não tem aneurisma e mesmo assim rompeu, vai romper onde? Onde eu vou encontrar essas hemorragias nos hipertensos? No parênquima cerebral, na região parietal, na região occipital, frontal? Não, você vai encontrar essas hemorragias lá na região mais interna do cérebro. Núcleos da base, tálamo, ponte, bulbo, aí até mesmo no cerebelo. Bacana? Mais uma? Se não entendeu, pode falar, gente, eu repito. Até agora só isso, professor. Certeza? Acho que é isso. Então tá bom, vamos encerrar por aí. Já deu aqui no meu 1h40 de gravação. Tudo bem? O que você achou, Luísa? Acho que valeu a pena ou não? Claro, com certeza, com certeza. Pode parar com essa brincadeira. A gente marca a próxima aula, então eu vou conversar com a turma, porque o pessoal tá... Vamos entrar em um consenso e eu lhe aviso, tá bom? O tema da próxima aula. Quanto mais cedo vocês me avisarem, mais cedo eu disparo o material para vocês, tá?
Se quiserem, durante a semana, falar sobre o Covid, eu sempre falo para os colegas aqui, né? Depois das 10 horas, quem é casado, quem está nesse isolamento e trabalhando como médico, depois das 10 fica muito mais fácil, às 22 horas. Estou disponível todos os dias a partir das 22 horas para qualquer tipo de dúvida, ou mesmo entrar ao vivo, falar com vocês sobre a matéria que nós estamos vendo, o estudo que vocês estão fazendo, ou até mesmo marcar uma palestra extra. Ontem eu fiz umas 22 horas, terminou 23h30, falando sobre neoplasias esofágicas e gástricas. Foi bem produtivo, porque essa hora a internet está boa, né? A galera está já jantada, pronta para dormir, em vez de assistir um videozinho no YouTube, a gente faz uma live aqui sobre medicina. Eu também estou à disposição de vocês. Bacana? Eu espero que tenha sido produtivo e eu agradeço muito a presença. Tá? Como a Luzia é ótima. Como a Luísa falou que tem alguns com dificuldade de conexão, tá? Eu peço que vocês coloquem no chat a presença, quem está aí, quem não estiver, depois justifica, por favor, tá? Porque não compareceu, manda um WhatsApp para mim, eu vou entender perfeitamente. Nós estamos em crise, temos que ter bom senso. Espero que tenha sido proveitoso, que para mim foi, tá, gente? Um grande abraço, bom final de semana, fiquem em casa, fiquem com Deus, até a próxima. Tudo bem, Luísa? Tranquilo, professor. Tranquilo. Eu vou encerrar aqui a gravação. Quando chegar aqui o link, eu mando para vocês, tá bom? Tá ok. E vou disparar também essas respostas, tá? No Classroom para vocês, tá joia? Sim, professor. Obrigado, então, gente. Um grande abraço. Pode encerrar aí, Luiz. Vamos interromper aqui.